Graça e paz, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para podermos adorar e exaltar o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graça, ó Pai, por esta tarde e noite que o Senhor preparou para nós. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos deu esse privilégio inigualável de louvar o teu santo nome, Senhor Deus. Há muitos lugares no mundo que nós não podemos, as pessoas não podem mais, nem ao menos falar no nome de Jesus. Nós temos esse privilégio de estar aqui hoje adorando o teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, faça a tua presença neste lugar, nessa tarde. Que o Senhor possa estar incomodando os corações de cada um aqui, enchendo, ó Deus, cada um de nós de amor, de esperança, tirando, arrancando toda a tristeza, tudo aquilo que nos faz mal, para que o teu Espírito possa caminhar no nosso meio aqui nessa tarde. Salmo 51 diz ao Mestre: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim a tua presença, nem retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu Espírito voluntário. Com esse mesmo Espírito nós vamos adorar o nome do Senhor. Amém. Crie em mim, ó Deus, crie em mim
Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos fazer uma festa em nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir, vamos exaltar. Como eu disse, hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui adorando o santo nome de Jesus. Vão chegar tempos que nós não vamos poder fazer isso, irmãos. Então vamos aproveitar enquanto a gente pode, né? Vamos estar adorando o seu santo nome. Aleluia. Chegou ao fim. Poderoso é andar em Jericó.
Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o leão, o Senhor é o cordeiro, o Senhor é quem dá a vitória e o Senhor é quem derruba muralhas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus centro, líder, que vai adiante, vai por trás, que nos consola, que nos usa e que nos dá vitória, Pai. Eu quero colocar diante de Ti também, ó Deus, a nossa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que o Senhor possa estar abençoando o Teu povo, Pai, e que haja prosperidade, que haja multiplicação e que haja generosidade, ó Pai, porque nada do que o Senhor nos dá é para nós mesmos, a gente tem que compartilhar. Ajude-nos, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aqui no Salmo 145 fala: quando abres a tua mão, está falando de Jesus, ou Deus, quando Deus abre a mão dele, ele satisfaz o anseio dos seres vivos. E é legal porque Deus não nos dá necessariamente o que a gente quer, mas Ele nos dá o que a gente precisa. E também é legal que, apesar de ser um versículo bem pequeno, Deus abre a mão. E se você já lidou com criança, você sabe que você não dá uma bala com a mão fechada para a criança. Tem que abrir a mão para a criança pegar e ganhar confiança. E Deus é assim, Ele abre a mão dele, Ele é generoso, Ele cuida dos passarinhos que nem precisam trabalhar e cuida da gente. Então, quando você pensar na obra de Deus, e no dízimo, na oferta que tem aqui através do e-transfer, do gasofilácio, do cartãozinho, né, de crédito, de débito, lembra que Deus tem a mão dele aberta. E a gente nunca quer que o nosso Deus tenha a mão fechada contra a gente. Então, seja generoso, pense o quanto que Deus pode usar você na obra dele. Lutamos com armas de fé, e nada irá impedir quem te adoramos.
Qualquer nome, esse nome que é infalível. Amém? Vamos adorar a esse nome. Não
Alfa e Ômega, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, sou Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu Aleluia, essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Amém. Pode sentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração. Amém? Ixi, muito fraco. Amém? Podíamos continuar, né? Nessa adoração, nessa exaltação ao nosso Deus. Nós já ensaiamos para o nosso acampamento, viu a alegria? Adoramos, coisa boa. E Deus tem tantas formas de nos alegrar, tantas formas de fazer um carinho na gente, né? E hoje o Carlos veio aqui na frente e falou assim: Meio, dá uma olhada para trás. Eu olhei assim, não vi nada, ele do outro lado ali. E eu não tenho o hábito de apresentar visitante, porque eu sei que as pessoas não gostam, né? Tem que ficar em pé, levantar a mão, essas coisas. Mas tem um casal, gente, que eu não posso deixar de falar deles, porque eles são fundadores aqui, juntamente comigo, com o Chico, com Maria Rita, outros com o Tiago e Karine, outros. Mas é o Rubens e a Sara. Cadê ele? Levanta aí, faz um tchauzinho, gente. Eles estiveram aqui com a gente desde o começo, o primeiro culto, sustentaram esse ministério financeiramente. O Rubens participava aqui do louvor, a Sara das mulheres, enfim, é um casal que muito nos abençoou e estão nos visitando. Tá passeio? Que pena. Tem que voltar. Mas eles foram embora para Toronto e estão lá. Mas obrigada pela visita. Estou visitando o filho, né? O netinho, coisa boa. Muito obrigada, viu, pelo carinho de estarem aqui com a gente. Meus irmãos, nós estamos refletindo na carta do apóstolo Pedro. E eu quero convidar você, então, a ler comigo primeira carta, ou primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós ainda estamos no capítulo 1.
Nós vamos ler dos versos 3 até o verso 12, embora nós vamos refletir dos versos 7 até o 12, mas vamos ler a partir do verso 3. Vamos ficar mais um minutinho de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ver se eu consigo ler dali. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Senhor, uma vez mais, nós elevamos a nossa voz, estamos com o nosso coração cheios de louvor, de adoração ao Senhor. Obrigada porque nós podemos abrir a nossa voz, podemos expressar toda a nossa alegria pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas eu oro agora para que o Senhor ministre a cada um de nós, que teu Espírito que já está entre nós, teu Espírito que já está agindo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e nos orientando em adoração ao Senhor, possa continuar falando ao nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Podem sentar. Rapidamente, bem rápido mesmo, só para quem não pegou as duas primeiras pregações a respeito da primeira carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo a igrejas, a irmãos de uma área da Ásia Menor, a região norte, leste, oeste e central. Ele está escrevendo algumas províncias, como, por exemplo, ele fala aqui no verso 1 da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia, região que hoje compõe a Turquia, faz parte da Turquia. Esses irmãos chegaram até ali, a maioria deles, provavelmente fugidos, na verdade eles chegaram fugidos da perseguição que teve início lá em Jerusalém, quando Estevão foi martirizado. A partir daquele dia, daquele momento, a igreja começou a ser hostilizada em Jerusalém, uma série de perseguições, desencadeou-se uma série de perseguições, e esses irmãos, então, judeus e gentios, eles
fugiram de Jerusalém, largaram tudo para trás, largaram seus comércios, suas casas, seus bens, muitos largaram famílias e eles foram para vários lugares do mundo, inclusive ali na região então da Ásia Menor. E Pedro está escrevendo a esses irmãos, acredita-se que ele escreveu em torno ali de 64 depois de Cristo, de Roma, acredita-se que ele escreveu de Roma, mas ele vai escrever a esses irmãos então com o objetivo de levar consolo e conforto à igreja. Por quê? Eles eram imigrantes, eles haviam deixado a sua pátria, eles estavam ali fugidos, eles estavam ali hostilizados, oprimidos, perseguidos. Por quê? Tanto pelos judeus, porque os judeus tinham o cristianismo como uma seita, a seita do Nazareno, como pelos gentios, que não entendiam, que não compreendiam ali o evangelho, porque aquela região da Ásia era dominada pela idolatria, pelo paganismo. Então aqueles irmãos estavam envoltos a tudo aquilo, sem contar a hostilidade, a opressão do Império Romano. E para evitar, então, para levar esse consolo, porque a pressão era tanta, física, emocional, espiritual, política, Pedro vai escrever com o objetivo de que esses irmãos se sintam animados na fé e a persistirem, a não abandonarem a fé em Jesus Cristo, a não deixarem as suas comunidades de fé, a não deixar de congregar. E é interessante que desde lá da sua saudação, ele, a partir do verso 3, ele vai então dar uma introdução na sua teologia. Ele vai dizer àqueles irmãos que, embora perseguidos, embora oprimidos, embora entristecidos, embora saudosos da sua pátria, embora faltosos de tantas coisas, aqueles irmãos deveriam se alegrar. E a alegria deles não era pela circunstância, a alegria deles era pela salvação. E ele vai desenvolver isso nesse primeiro capítulo, falando da Trindade. Ele vai desenvolver, de explicar para aqueles irmãos o papel da Trindade no processo de salvação que os alcançou e que alcança a nós. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles trabalham em conjunto, em harmonia, para a salvação do ser humano. E nós vimos então, domingo passado, a primeira parte da ação de graças, quando ele então convida a igreja a bendizer ao Senhor, a enaltecer ao Senhor, a engrandecer a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua muita, infinita, grandiosa misericórdia os alcançou, os regenerou para uma viva e nova esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E dentro disso, então, a partir agora do final do verso 7 até o verso 12, ele vai desenvolver as outras duas pessoas da Trindade nesse processo de salvação e por que aqueles irmãos, embora passando por dificuldades e imigrantes, deveriam continuar a sua alegria, alegres, deveriam exaltar no Senhor. E por que nós devemos então exaltar no Senhor? Ele vai falar sobre a realidade então dessa esperança. E o que ele vai dizer? A partir então do final do verso 7, ele vai falar no verso 7 ele vai falar sobre a fé, e ele vai dizer então que vai redundar em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, e o 8 e o 9 ele vai falar da pessoa de Jesus, qual a função de Jesus, qual o papel de Jesus, digamos melhor, que Jesus deve ter em nós nesse momento de dificuldade, no momento de tristeza. O que nós devemos lembrar? E ele vai então lembrar esses irmãos que toda a tristeza,
que todos os problemas, que todas as dificuldades, que é mesmo uma perseguição, o mais difícil momento da vida, o sofrimento, ou mesmo que eles tivessem que enfrentar a morte, tudo isso era temporário e que era para que a fé desses irmãos pudesse ser refinada, purificada. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ao Senhor Jesus não com uma fé pura, nós vamos com uma fé mística, supersticiosa, duvidosa, questionável. E o Senhor vai então usar as provações, as tribulações, as angústias da nossa vida, do nosso dia a dia, para que a nossa fé seja purificada. E por quê? Porque através dessas circunstâncias, através das lutas que nós enfrentamos no dia a dia, é que nós vamos nos desapegando das coisas terrenas, que nós vamos nos apegando mais e mais àquilo que é eterno, àquilo que é celestial, porque para uma viva esperança. E então ele vai dizer assim no verso 8, olha, tudo isso vai redundar em louvor, honra e glória. A fé de vocês vai ser purificada. Vocês vão viver nessa viva esperança. Por quê? Para que vocês possam amar incondicionalmente, em submissão, aquele que é o autor e consumador da sua fé, aquele que é a esperança viva da sua salvação, aquele que é o seu Senhor, aquele que morreu para salvar a sua vida. Então ele vai dizer aqui, olha, a quem não havendo visto, há mais. A quem não havendo visto, há mais. E olha só que interessante, Pedro viu Jesus. Pedro foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Pedro conviveu 3 anos ali diariamente. Pedro também, além de ser dos discípulos, ele foi retirado dentre eles e ficou ali entre os 12 mais próximos. E dentre os 12, Pedro se tornou um amigo íntimo de Jesus, juntamente com João e com Tiago. Então Pedro conviveu com Jesus, Pedro conhecia a voz de Jesus, ele conhecia a face de Jesus, ele ouviu Jesus falar, ele viu Jesus sorrir, ele viu Jesus chorar, ele sabia como Jesus andava, ele teve a oportunidade de receber Jesus na sua casa, de ser hospedeiro de Jesus. A sogra de Pedro foi curada por Jesus. Mas o que Pedro está dizendo, olha, eu conheci, mas vocês não. Nós não vimos. Então Pedro está dizendo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amor que rege o seu coração, que rege a sua vida, que rege a sua fé, não é por aquilo que vocês viram, mas é por aquilo que vocês aprenderam, vocês creram, vocês conheceram Jesus através do testemunho que nós damos dele. Quando Jesus, após Jesus ser assunto ao céu, lá em Atos, a igreja permaneceu unida, juntos. E o texto fala lá em Atos, capítulo 2, verso 42, que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, daqueles que viram, ouviram, conheceram e receberam de Jesus a autoridade para dar continuidade ao seu ministério, para ser os líderes da igreja no primeiro século. Então ele vai dizer assim, olha, qual que é a base da fé de vocês? A base da fé é vocês amarem aquele que vocês não viram. Por quê? O autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz pra gente um versículo que você já deve aprendeu na escola dominical. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador
dos que o buscam. E ele vai dizer então que para honrar a Deus, para alegrar a Deus, para que a sua fé seja autêntica, seja verdadeira, ela passe por esse refinamento, existe essa palavra? Por esse refinamento, por essa purificação, através das provações, porque assim o seu amor vai ser confirmado. O seu amor vai ser autenticado. Por quê? Porque amar, quando as coisas estão bem, é fácil. É fácil amar uma pessoa agradável. É fácil amar uma pessoa bonita, cheirosa, alegre. É fácil dizer que a gente ama a Deus quando a gente não está passando problema nenhum em casa. Quando o dinheiro sobra no final do mês. Quando não tem um problema de luto ou de enfermidade. É fácil dizer que a gente ama a Deus. Mas quando Deus aperta, quando a dor bate na alma, quando os problemas surgem, quando as tristezas chegam, porque elas chegam porque nós somos humanos. Jesus ficou triste. É então que nas situações difíceis e mais críticas é que Deus então vai provar se realmente nós o amamos. Por quê? Porque o nosso amor a Deus não pode estar condicionado às circunstâncias, ao que Ele dá, às bênçãos. O nosso amor a Deus é condicionado ao que Ele é. Deus, Ele nos prova para ver se nós estamos dispostos, mesmo na dor, mesmo na tristeza, estarmos com Ele. E era isso então que Pedro estava dizendo: meus irmãos, olha, a fé de vocês está sendo provada, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é tão preciosa. E por que ela é preciosa? Porque ela é fruto do amor de Deus, da muita misericórdia. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Não está dizendo amarás a Deus por tudo que Ele te dá, por tudo que Ele faz. Não, amarás a Deus porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E então Pedro continua. Pedro vai falar assim: olha, vocês estão empolgados? Eu estou pensando em pegar fogo aqui. A quem não tendo visto a mais. Dá para colocar o verso 8 para mim, fazendo um favor, se tiver um jeito? Se não der, não tem problema não. Mas vendo agora, não vendo agora, mas crendo. Ali diz, apesar de não verem agora, creiam. Pedro está dizendo assim: olha, o amor de vocês, a exultação de vocês, a alegria de vocês, a dependência de pertencer a esse Deus maravilhoso que te amou com muita misericórdia, não se resume em crer, porque crer, meus irmãos, até os demônios creem e tremem. Tiago diz lá no capítulo 2. Os demônios creem. Eles tremem. E ele vai dizer assim: olha, não basta você crer que Jesus existiu, não basta você crer que Ele é Filho de Deus, não basta você saber que Ele veio, você precisa amá-lo incondicionalmente, mesmo que você não tenha visto. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, a turma vocês sabem que eles estavam com medo, né? Ficavam trancados numa casa. E Jesus apareceu aos seus discípulos. E quando Jesus apareceu a primeira vez aos seus discípulos, Tomé não estava. Tinha de fazer alguma coisa, Tomé não estava lá. E aí Jesus foi embora. E quando Tomé chegou, a turma, gente, Tomé, você não imagina, sabe quem veio aqui, quem apareceu foi Jesus, o ressurreto. Aí Tomé falou o quê? O que Tomé falou? Gente, vocês conhecem o texto? Ele falou: eu não acredito.
Eu só acredito se eu vê-lo, se eu botar ali, ver as feridas dele, e além do mais, se eu botar o dedo lá onde a lança passou, se eu ver, eu vou crer. 8 dias se passaram. Eles estão trancados na casa, estão comendo. De repente, aparece Jesus no meio deles. Jesus vai falar com quem? Com Tomé. E Jesus fala, Tomé, olha aqui, ó. Vem, toca. Aqui, ó. Põe o dedão. E Tomé, ele cai. E ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Porque você me viu, você crê? É por isso, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Está lá em João, no capítulo 20, essa história. Na sua oração sacerdotal, Jesus, ele orou assim, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, João 16. Então, provavelmente, Pedro, quando escreve essa palavra, quando Pedro traz esse ânimo ao coração ali da igreja ali na Ásia Menor, talvez ele tivesse lembrado aquele momento ali, quando Jesus apareceu e conversou com Tomé. Talvez ele tivesse escutado, lembrado das palavras de Jesus na sua oração sacerdotal. E talvez por isso ele entendeu e ele estava falando para aqueles irmãos, eles falam para nós que esse amor que nós nutrimos por Jesus, que é fruto da muita misericórdia de Deus que enviou o seu Filho ao mundo, ele é fruto de sabermos e entendermos que todo o sofrimento que nós enfrentamos, que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida faz parte do conhecimento que nós temos do próprio Cristo, porque nós vamos ser participantes com eles, tanto do sofrimento como da glória. E eles vão entender então que se nós estamos sofrendo, Jesus falou, olha, filho, no mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Não pense que a vida cristã vai ser fácil, não pense que ser meu discípulo vai ser fácil. E ele vai dizer então que tudo isso nós devemos exultar com uma alegria indizível, uma alegria cheia de glória, não com os olhos do sofrimento, não com os olhos da dificuldade, mas com os olhos daquele que morreu para nos salvar. Essa é a alegria do crente. É isso que ele continua trabalhando aqui. E ele vai continuar falando, olha, tudo isso é um mistério. Humanamente é impossível, é incompreensível. Como amar, como depositar uma confiança em alguém que nós não vimos, que nós não conhecemos, que vocês não viram, mas que apenas ouviram falar. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 1, 18, e verso 21, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura. É loucura para os que se perdem, mas para nós, para os crentes, para aqueles que são salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Aí ele vai continuar. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Mas para os que foram chamados aonde? Lá no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Efésios 1, 17 e 19. Olha o que está escrito lá. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, dê a nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Mas vamos continuar, tem mais um? Não? Tem aí? Tudo bem, não tem problema. Iluminado os olhos dos nossos corações. Meus irmãos, esse chamamento, esse mistério, ele só é possível, só podemos entender o chamado de Deus para a salvação, só podemos receber essa salvação, só podemos ser regenerados pelo Santo Espírito, nascer de novo, porque o próprio Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento, porque humanamente é impossível. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele nos dá do seu Espírito, que opera na nossa mente, opera no nosso coração. Ele tira a dureza do coração, Ele abre os nossos ouvidos e Ele coloca olhos no nosso coração, no sentido de abrir o entendimento. Vocês não ficam animados com isso? Por quê? Porque se dependesse de mim, de você, a gente ia continuar na miséria. A gente ia continuar perdido, a gente ia continuar caminhando para o inferno, porque eu não posso me autorregenerar, você não pode se autorregenerar, você não pode salvar-se a si mesmo, nada do que você faz é bom o suficiente para Deus, se não passar pela cruz de Cristo. E o Espírito Santo então abre o entendimento, ele faz a sua presença em nós. A presença do Santo Espírito na vida do crente, na vida da igreja, faz com que nós venhamos a ter confiança, admiração, temor, tremor e amor ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando a gente canta essa música como nós cantamos aqui, a última antes da palavra, como que é a letra? Alfa e ômega. Gente, vocês não vibram? Eu não consigo cantar música assim. E eu sinto. É como se eu estivesse falando na presença do próprio Jesus. Senhor Jesus, tu és o alfa, o ômega, tu és o primeiro, começo, meio e fim. Eu dependo do Senhor, a minha vida é miserável sem o Senhor. E Jesus então, o Espírito então, revela Jesus Cristo crucificado, revela Jesus Cristo que ressurgiu dentre os mortos, e Ele opera produzindo fé incondicional, amor no nosso coração, de forma que esse relacionamento com Jesus se torna possível. Deus nos amou primeiro, e é por isso que nós podemos retribuir esse amor, não pelo que somos, mas pela presença do Espírito de Cristo em nós. E para quê? Olha o verso 9. Para a salvação. Para a salvação, ele diz assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu já falei sobre a questão da salvação domingo passado aqui. A questão de ser salvo agora e ser salvo no dia final. O Senhor nos salva agora. Recebemos a Cristo, compreendemos a salvação, já somos salvos, mas essa salvação só vai ser completa, plena, no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Então, ouça lá, está onde? No Facebook não, no YouTube, ouça a pregação de domingo passado que você vai entender melhor. Mas o fato é que Cristo, Ele nos salvou. E a realidade da nossa fé em Cristo, a realidade é que sem Cristo nossa alma está perdida. Sem Cristo nós continuamos miseráveis. Sem Cristo nosso destino é inferno, porque o salário do pecado é a morte. Sem Cristo nós não temos esperança viva nenhuma. Mas é por causa de Cristo. E isso vai fazer o quê? Redundar num testemunho vivo. Porque aquele que está fortalecido em Cristo
mesmo mediante as mais difíceis dores, Ele permanece fiel. Antes da gente entrar na segunda parte, aqui na conclusão, acho que foi semana passada, eu estava ouvindo Vocês lembram daqueles homens lá da igreja cópita egípcia que foram martirizados pelos... Oi? Os cóptas de Egito foram martirizados Na Líbia, né? Numa praia, tudo de laranja, cristãos, vocês lembram dessa história? Pois é, fizeram um documentário entrevistando a família daqueles homens. E eu só vi um pedacinho, que é o que chegou até mim, mas quero assistir o restante. Foram entrevistar a família. E uma era a mãe de um rapaz e outra era a esposa de um outro lá. Eu só ouvi esses dois, mas perguntaram assim: se você tivesse a oportunidade de estar frente a frente com aqueles homens que mataram seu esposo, o que você diria para eles? Difícil, não? E aquela mulher, ela disse assim: eu diria a eles, muito obrigada, porque você permitiu que o meu marido morresse por aquele que ele tanto amou. Ele não morreu, ele foi martirizado. E ele se tornou participante do sofrimento de Jesus. Forte ele. Perguntaram para a mãe de um lá, se a senhora tivesse, senhora sou eu, né? Acho que perguntou você, se você estivesse na frente dos assassinos do seu filho, do seu filho, o que você diria? Ela disse: eu o abraçaria e diria: eu oro todos os dias por você, para que você também possa conhecer o amor de Deus, pelo qual meu filho morreu. É isso que ele está dizendo aqui, que essa salvação, que essa alegria, ela está pairando, descansando no amor que nós nutrimos pelo Senhor Jesus, pela salvação. E ele vai concluir então, a partir do verso 10 até o 12, 10, 11, 12, ele vai falar agora do Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo na salvação daqueles irmãos, o que acontece conosco. Ele vai dizer assim: olha, o Espírito Santo não é uma novidade do Novo Testamento, o Espírito Santo não é algo que começou a surgir, a trabalhar a partir de Jesus Cristo, não. Ele vai dizer: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram acerca da graça de vós outros. E ele vai continuar, porque o Espírito Santo não é neotestamentário. O Espírito Santo, ele age desde a criação do mundo. O Espírito Santo, ele está no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele usou a vida daqueles profetas, ele agiu na vida dos profetas, revelando, dando entendimento, dando as palavras para que eles pudessem descrever, revelar, registrar aquilo que iria acontecer e que iria alcançar aqueles irmãos, e alcançaram a nós. Então aqueles profetas, eles estavam cheios do Espírito de Deus, e ele vai dizer assim que Jesus Cristo já agia no Antigo Testamento através do Espírito Santo. E o que o Espírito então profetizou, o que o Espírito tinha para falar, que era para os irmãos, que era para nós, ele vai dizer assim, no verso 11: oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que nele está, a dar testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Meus irmãos, toda a profecia no Antigo Testamento, todo o agir do Antigo Testamento foi direcionado e conduzido pelo Espírito Santo a fim de revelar a encarnação, o sofrimento, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo, e que isso iria acontecer, que no tempo de
Deus isso iria acontecer, que quando Deus, na sua soberania, Ele desse a ordem, isso ia acontecer, ou como na linguagem paulina, na plenitude do Espírito Santo, isso aconteceu. E a salvação, então, que alcançou você hoje, que alcançou aqueles irmãos na Ásia, que alcançou os irmãos do primeiro século, que alcançou e vai alcançar tantos que ainda virão, é o mesmo Espírito, é a mesma salvação que também agiu no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o povo de Deus foi salvo, porque eles não viram, mas eles creram na vida do Messias. Não é lindo? Olha como a palavra de Deus se completa. Olha como a palavra de Deus ela é rica. Então ele está dizendo assim, olha, todo o Antigo Testamento é Cristo, Gênesis é Cristo, Êxodo é Cristo, até Malaquias é Cristo. É a vinda do Filho de Deus, é a salvação tomando forma, é a salvação criando carne e osso, sangue que foi derramado. Vocês não se empolgam, gente, tem que dar um aleluia, um glória a Deus, um amém. Porque essa salvação, ela é profunda, ela é maravilhosa e ela começou na eternidade, antes de que o mundo viesse a existir. Aquele que nos chamou das trevas para a luz já havia determinado que o seu Filho viria. E ele então está dizendo, olha, a profecia então é a obra única do Espírito Santo. E o que ele vai dizer é que se o povo de Deus foi salvo no Antigo Testamento, porque eles creram na vida do Messias, a partir da vida de Jesus, nós somos salvos porque nós cremos que Jesus veio, que a promessa se cumpriu. E essa, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, como nós agora, como aquela geração futura, até Jesus voltar, é o mesmo Espírito que age. É o mesmo poder que age, o poder que encarnou Jesus, o poder que tirou Jesus da sepultura, é o poder que abre o seu entendimento, é o poder que abre os olhos do seu coração, é o poder que faz com que você possa amar, crer, exaltar, jubilar esse Jesus. Amém? Amém. Nossa, eu estou suando. Porque é esse poder que opera em nós, e ele está dizendo, meus irmãos, entendam isso, não olhem para as circunstâncias, não olhem para o sofrimento, não olhem para a dor, olhem para Cristo, para a sua encarnação, para a sua morte, para a sua ressurreição e para a sua exaltação. Por quê? Porque os sofrimentos e a glória de Cristo, elas são intrínsecas no crente. Não dá para você ser cristão só na glória. É isso que ele vai dizer lá no capítulo 3, ele vai dizer assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Ou seja, você quer a glória, passe pelo sofrimento. Não tem como. Porque não tem como separar. Porque já estamos crucificados com Cristo e vivemos. Não mais nós, mas é Cristo que vive em nós. E Pedro então vai encerrar dizendo que nenhuma profecia, nenhuma palavra dessa Sagrada Escritura, ele vai dizer lá na sua segunda carta, tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que foi profetizado, não provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profeta falou por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Romanos, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Sagradas Escrituras tenhamos esperança. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Podíamos continuar. Eu estou empolgada, podia continuar. Mas vou deixar um pouquinho para domingo que vem. Ele vai dizer assim, olha,
Tudo isso os anjos queriam saber, queriam conhecer, queriam entender que amor é esse de Deus a ponto de doar o seu próprio filho. Que amor é esse de Cristo se encarnar para salvar essa turma pecadora, rebelde. Eles não entendem, porque eles não são pecadores. Eles não entendem, porque eles não foram alcançados por essa graça. Quem sabe um dia eles vão compreender. Mas o fato é, meus irmãos, que nada nesse mundo se compara a esse amor que te alcançou através da graça maravilhosa, das muitas misericórdias do nosso Deus e Pai. Você ama o Senhor Jesus. Como o Marlon falou aqui, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais cantar, que a gente não vai mais conseguir se reunir. Vai chegar uma hora que as coisas vão apertar. E é o nosso amor, é a nossa comunhão, é o nosso entendimento de quem Cristo é, do que Ele fez e do que Ele significa para nós, que nos alcançou com o seu amor, com o seu sangue, nos purificou e nos fez filhos para Deus. É que vai nos manter, é que pode fazer com que nós venhamos a caminhar e nos ajoelharmos numa praia e morrermos por amor do nosso Senhor Jesus. Uma das orações que eu faço para os meus filhos, que eu faço desde que eu engravidei, na verdade, umas 2 orações, pelos meus netos, se Deus me permitir, pela minha geração, é que eles nunca, jamais neguem o Senhor Jesus Cristo. Jamais. Que eles jamais se virem para aquele que se doou com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta graça, porque nada, tesouro nenhum deste mundo pode compensar esse sangue. Que o Senhor assim nos abençoe e que o seu amor seja fortalecido. Você não viu, mas você tem os olhos do entendimento aberto, por isso nós cremos. E se você ainda não crê, ore ao Senhor para que Ele abra teu entendimento. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolador,
Irmãos, vamos sentar um minutinho, nós já estamos quase encerrando. Antes de nós darmos os avisos e a nossa oração final, duas coisas. Primeiro, a nossa querida irmã Luísa e a Juliana estão retornando para o Brasil amanhã. Obrigada por ter estado aqui conosco. Isso só mostra como nós somos um só povo, uma só família, né? A gente aprende a se amar e estar juntos. E nós vamos estar orando por você. Vem cá. Thalísia, você quer fazer essa oração, por favor? Eu que agradeço imensamente a igreja. Paz do Senhor a todos, irmãos. Eu agradeço imensamente a igreja, pastora, pastores, irmãos, né, ao acolhimento. Como foi importante para mim esse momento estar com vocês. Levo vocês no meu coração, vou sempre ouvir, né, os cultos, quanto possível, e espero retornar em breve. E que Deus abençoe grandemente vocês, viu? Amém. Põe suas mãos, vamos abençoar a vida dela, Deus dela um bom retorno. Paizinho querido, eu quero te agradecer pela vida da Luísa, Senhor, o privilégio de ter conhecido essa bênção, essa filha que ela é, Senhor. Obrigada pela presença dela aqui, os dias que ela esteve aqui, o tanto que ela nos ensinou, o tanto que ela trouxe paz no nosso coração, o tanto que ela alegrou o nosso coração com a presença dela aqui, Senhor. Agora que ela tem um bom retorno e que ela continue sendo essa bênção onde ela é, Senhor, porque nós sabemos que a tua filha te serve com tanta alegria, Pai. Então eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor guarde ela no retorno agora, guarde a família dela também que vai ficar aqui, Senhor, em nome de Jesus, porque essa casa, Senhor, ela é do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida da Luísa e aonde ela colocar a planta dos pés dela, Senhor, que ela continue sendo bênção e usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, só uma coisinha aqui. Quando eu falei, né, do Rubens, Sara, fundadores da igreja, citei alguns outros, é claro que tem outras pessoas, né, que estiveram aqui com a gente. Eu posso citar vários, a Márcia, o Júnior com a Catarina, o João, o Carlos, né, a minha família, tantos outros que passaram. Eu acho que seria injusto citar nome por nome. O que eu quis dizer é que todos são importantes, mas é que eu fiquei muito empolgada com a presença de vocês aqui, tá bom? Então, o mérito é de todos que estão aqui, que já voltaram, que foram para o Brasil, para outras cidades. Os avisos. Oi, gente! Os avisos. Quem sentiu minha falta para dar aviso, levanta a mão. Obrigada, gente. Fico muito feliz também. Gente, então, vamos para os avisos de hoje. Para começar, a gente tem um grupo de jovens. Eu sempre falo a mesma coisa, meu Deus, eu vou ter que mudar o repertório. Mas, gente, grupo de jovens super legal. A gente tem toda sexta-feira, 7h30. Os nossos líderes maravilhosos. A gente tem um tempo muito legal. Com comida também, então, um ponto bom também, né? Depois eu por baixo, depois eu pergunto. Então, é muito especial, gente, de verdade, ter esse tempo de comunhão. Então, a gente fala brincando, mas essa parte da comunhão é muito importante. Então, se você tem algum filho aí, conhece algum jovem também, para participar com a gente, toda sexta-feira, 7h30, venham, gente. É muito importante esse tempo entre jovens, com Jesus e com os nossos líderes, para a gente aprender mais de Jesus e da Bíblia também, tá bom? A gente também tem a reunião de oração, acontece no mesmo tempo do Bible Study, tem a reunião de oração, 7h30 também. Então, se você quer ter esse tempo também de intercessão, venha, participe também conosco, é muito especial também tirar esse tempo de intercessão entre amigos e viver a comunhão com Jesus, né? Então, nós também temos o futsal, que começa às 8h30, então é depois do Bible Study. Você não precisa trazer sua chuteira não, né? Eu fui brevemente criticada. Não é chuteira, gente, é tênis para jogar bola. Então, é tênis jogar bola, não é chuteira, tá? Ou chuteira, se você também conhece comunhão de chuteira, é chuteira. Mas tênis e o seu amigo também, gente. Conhece algum amigo que ama jogar bola? Venham, gente, é um momento também para a gente evangelizar essas pessoas e para jogar bola também, né? Que jogar futebol é legal também. É isso, do futebol. Agora o vídeo das mulheres, gente. Cadê o som? Vem. Dá? Dá para apagar a luz?
Ei, gente, acabou? Acabou, gente. Tem palmas. Lindo, foi lindo, né? Só as mulheres que vieram, sabem como foi especial, né, pastora? Foi muito bonito, um trabalho que tem sido de formiguinha em formiguinha, tem sido bênção na vida da igreja e fica aí o convite para agora vai dar uma pausa para o verão, né? Mas logo a gente está retornando, as mães também vai ter a última reunião, não é isso agora? Depois vai ter uma pausa no verão, então continue orando por esse ministério, certo? Rubens, meu irmão, você pode nos dar o prazer dessa última oração? De nos abençoar? Por favor, eu não podia perder essa oportunidade, não. Não chore. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos, te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, como família. Sabemos que o Senhor tem planos para as nossas vidas, Pai, e o Senhor tem nos trazido de volta até este lugar para compartilharmos a Tua palavra, por podermos, Senhor, ter comunhão uns com os outros, Pai. Somos família, Pai, fomos comprados e redimidos pelo Teu sangue, Jesus. Nós te agradecemos por cada irmão que aqui está. Te agradecemos, Senhor, por esse ministério que o Senhor levantou nessa cidade, Pai. Obrigado pelo ministério de louvor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações enquanto eles ministram as músicas, Pai, as canções que nos elevam a nossa alma, Pai. Pedimos que continue conosco, pedimos que continue com esta igreja, abençoando a pastora Meire, Pai, pastor Carlos, Pai, e os filhos, Pai, que tanto têm lutado para que a Tua palavra seja semeada nessa cidade, Pai. Nós te agradecemos pela vida deles e pedimos a Tua bênção e a Tua comunhão, Senhor, para com a Tua igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé para a bênção? Estenda essa mão. Querido Deus, nós te louvamos e te adoramos. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus soberano, o Deus Criador, Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja convosco e com todo o povo de Deus. Vão em paz, que Deus da paz esteja convosco. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.